paz, boa noite a todos. Que bom estarmos reunidos aqui novamente para a glória e honra do nome de Jesus. Eu sou um filho amado de Deus, em recuperação do controle, da baixa autoestima e também lidando com as feridas e traumas da infância. Meu nome é Flávio. Nós vamos compartilhar aqui um breve testemunho a respeito da lição do impotente. Me identifiquei com essa lição e desejo compartilhar brevemente com vocês essas causas, essa causa-efeito que se tornou praticamente algo destrutivo em meus pensamentos e em minha vida. Quero ler com vocês um princípio dessa lição, que é o princípio 1. Reconheço que não sou Deus, admito que sou impotente para controlar minha tendência de fazer as coisas erradas e que minha vida está fora de controle. Felizes as pessoas que sabem que são espiritualmente pobres, Mateus 5,3. Passo 1. Admitimos que éramos impotentes perante as nossas feridas e dependências e comportamentos compulsivos e que nossa vida se tornou ingovernável. Pois eu sei que aquilo que é bom não vive em mim. Isto é, na minha natureza humana, porque mesmo tendo dentro de mim a vontade de fazer o bem, eu não consigo fazê-lo. Romanos 7,18. Essa é uma lição que complementa a lição da negação, né? E eu estou no ciclo do Celebrando, no meu segundo ciclo. Creio que virão muitos outros e estou feliz com isso, porque a cada ciclo tenho descoberto o quanto ainda tenho negação, o quanto ainda sou impotente perante algumas questões, mas eu quero me tornar potente diante delas, quero lidar com elas da minha maneira, quero usar ferramentas e armas que eu já não posso mais utilizar, mas muitas vezes me pego fazendo isso. Então, como um filho amado de Deus, quero compartilhar com vocês de maneira bem específica o texto de Coríntios, lido no domingo agora também. Você que é da comunidade Hermelino, indico a você nesse final de semana, antecedendo essa ministração, dia 26, se eu não me engano, houve aqui uma grande sala do Celebrando. O nosso pastor tem falado sobre pensamentos baseado na palavra, e ele usou o texto de 2 Coríntios 10, versículo 3, que diz: é verdade que somos humanos, mas não empregamos planos e métodos humanos para ganhar batalhas. As armas que usamos não são humanas, ao contrário, são poderosas armas de Deus para derrubar fortalezas. Estas armas podem derrubar todo argumento e pretensão contra o conhecimento de Deus. Com estas armas podemos dominar todo pensamento humano para torná-lo obediente a Cristo. E usaremos tais armas contra todo ato de desobediência quando estivermos completamente obedientes a Deus. Então, essas armas que nós precisamos usar não são humanas, mas por muitas vezes, por ser alguém que não reconhecia a minha própria, que eu estava ingovernável, que eu estava fora de controle, eu quis usar armas humanas. Eu me enfrentei diante da minha baixa autoestima, nessa ação, quer dizer, na minha área de recuperação da baixa autoestima. Eu procurei me enfrentar muitas vezes. Hoje eu procuro esses pensamentos e muitas vezes eu me encontro por ter partilhado inúmeras vezes os pensamentos errados nessa sala do Celebrando, nessa sala de partilha. Fui muito ajudado pelas ministrações ao poder fazê-la aqui, ao poder fazer as próprias perguntas e respondê-la, essas lições que já se iniciaram como negação do impotente. Eu percebi o quanto eu comecei a evoluir, sabe? Ao mesmo tempo que eu me pegava negando, ao mesmo tempo que eu não queria reconhecer, eu me vi evoluindo ao falar dessas áreas abertamente. Então, quando nós falamos de fortaleza aqui na Bíblia, nós estamos falando de fraqueza.
E a fortaleza, ela significa um mecanismo de defesa, que ela age da forma errada para justificar, né, as nossas condutas, comportamentos. E geralmente, como nós falamos na lição do impotente, nós colocamos aqui na letra M, nós mentimos ou geramos desculpas para justificar nossos atos errados, nosso mau comportamento, grosseria. Então, as mentiras e desculpas que criei nesse sentido me prendeu a um mundo de fantasia. Eu comecei a raciocinar de maneira que aquilo era verdadeiro, que eu não precisava lidar de maneira tão, deixa eu ver a palavra, de enfrentar aquilo. Porque eu já estava num mundo de fantasia que eu não precisava me enfrentar. Eu tinha criado uma máscara, eu tinha criado uma proteção, uma autodefesa, para que minha reputação ficasse mantida e ninguém percebesse a baixa autoestima em ação, ou minha área de controle, ou a inferioridade, nesse sentido, buscando sempre com ativismo, como um cristão nesses 13 anos, uma vida de ativismo, esperando reconhecimento, esperando elogios, esperando aplausos, e de repente eu me via pensando nisso, mas ninguém via. Mas eu estava ali com a minha mente frustrada por ser um ativista. Mas por que eu me tornei um ativista em fazer muitas coisas? Simplesmente por uma área de compensação das dores, dos traumas e feridas. Então eu tinha que fazer para merecer. E eu sei que eu já vivo debaixo da graça, somos os filhos amados. Isso já não tem mais um valor dentro de mim, mas eu só estou aqui falando para vocês. Eu não vivo mais debaixo dessa condenação, não vivo mais debaixo dessa lei já faz muito tempo, mas me pegava porque eu não queria reconhecer a área da baixa autoestima, então me reconhecia. Muitas vezes, fazendo essa lição aqui, me identifiquei e comecei a perceber. Eu falei, peraí, aonde eu me negava? Então eu não queria falar que eu tinha maus pensamentos. Eu não queria que alguém soubesse que eu me sentia inferior. Na verdade, eu não queria nem falar que eu sofro de baixa autoestima. E por muitas vezes agora reconhecer que eu estou lidando com a área do controle, que eu sou uma pessoa controladora. Talvez muitas pessoas já percebam, mas eu mesmo não queria perceber isso. E eu vi que isso era um mecanismo de defesa dessa fortaleza. E eu estava usando armas humanas. Quais são as armas humanas que eu estava usando? Que as pessoas me dessem aquilo que eu quisesse ou que eu achava que eu merecia, simplesmente para alimentar as minhas fraquezas, as minhas áreas de recuperação. As minhas fortalezas, as minhas fraquezas geraram essa defesa para que as pessoas me vissem bem. Eu me manter com a reputação bem diante delas. Então mostrar que era fraco, isso não era para o Flávio. Mostrar que tinha áreas fracas, isso não era tão fácil para o Flávio. Por causa do orgulho, por causa da arrogância passada de uma vida sem Deus, por fato de também de maneira já estar aqui na igreja, vivendo os princípios depois de ter aceitado Jesus, viver uma vida de relacionamento, crescendo, avançando em alguns aspectos. De repente, agora esse homem tem todos esses problemas, agora eu, Flávio, tenho todos esses problemas para falar, depois de 13 anos, não! Eu não aceitava isso. Mas no primeiro ciclo, há 2 anos atrás, Deus foi me mostrando isso, fazendo eu reconhecer as áreas de feridas e traumas. Começamos a trabalhar ela aqui em casa, a minha esposa nas suas áreas, eu nas minhas áreas, meus filhos. E no segundo ciclo eu comecei a dar nome às outras áreas.
Ainda tem muitas outras, né? Nós vimos aqui em algumas reuniões passadas a questão das áreas, as áreas de recuperação. Eu me identifiquei em várias delas, mas agora eu quero lidar com 3. Agora eu quero enfrentar 3, que é o controle, a baixa autoestima e ainda as feridas e traumas da infância, porque elas têm um efeito muito grande ainda. Se você ir lá no CR Hermelino, você vai ver essas ministrações das áreas de recuperação, possivelmente tem lá todas elas identificando, assinalando quais são, né? Logo chegarão os folders aqui Hermelino, já estão prontos, nós estamos aguardando algumas questões, mas até para a gente ter o nosso CR presencial em breve. Então eu me vi pegando nesses pensamentos, algumas reuniões com os meus líderes agora, pouco tempo atrás, alguns trabalhos, algumas questões, o modo como Deus usa a nossa vida aqui, em ver que não tem nada do homem, tudo de Deus. A questão de ser usado para isso ou para aquilo, tudo é dele, já reconheço isso. Mas muitas vezes meus pensamentos no inconsciente vinham, davam gatilhos para começar a querer aquilo para um ego, para algo que fosse tomando volume em meus sentimentos. E ao reconhecer, eu fico feliz por ser um celebrante. Eu fui reconhecendo, eu fui começando a enfrentar isso, falar abertamente na sala e ser completamente restaurado, curado. Ainda estou em processo, mas eu esses dias me peguei ali pensando, cadê aqueles pensamentos? Eu tive situações semelhantes e eu não encontrei esses pensamentos equivocados. Eu não consegui pensar a respeito daquela pessoa que eu tinha pensado há meses atrás, a respeito da baixa autoestima. Eu não encontrava na mesma situação aqueles pensamentos, sabe por quê? Comecei a enfrentar, comecei a identificar essa área, comecei a lidar com isso, e aí aconteceu a mesma cena, mas os pensamentos já não estavam mais lá. Comecei a usar outras ferramentas, ou seja, uma das ferramentas, como está dizendo aqui, estas armas podem derrubar todo argumento e pretensão contra o conhecimento de Deus. Ou seja, qual que era essa ferramenta? Diz em Tiago 5,16 que quando nós compartilhamos, confessamos nossas culpas uns aos outros, nós somos curados. Então eu usei essa ferramenta. Ela trouxe cura no meu entendimento, nos meus pensamentos. Não reconhecer tinha me levado ao ativismo, não reconhecer a minha impotência diante disso, que eu não poderia controlar aquilo, que eu não poderia governar aquilo, mas eu queria de qualquer maneira governar para ter uma reputação tão legal, tudo bem, tudo lindo. Isso me levou à área de ativismo, isso me levou a compulsões alimentares, aonde eu praticamente liberava ou canalizava as minhas dores para essas fontes, mas os pensamentos errados continuavam lá, até que eu pude enfrentar isso, reconhecer que não sou Deus, reconhecer que eu sou fraco, reconhecer que eu tenho aqui um grupo maravilhoso em que eu me sinto seguro e posso compartilhar e posso falar. Isso me ajudou a enfrentar a realidade, encarar a minha realidade de quem sou, minha identidade de filho amado. Mas eu tenho uma história, como Flávio, eu sou um filho amado, mas eu tenho uma história de uma vida de recuperação que celebra em Cristo um dia de cada vez, um momento de cada vez, e que eu agora vivo feliz, porque sei que eu sou pobre de espírito e careço dessa direção de Deus, como você provavelmente vai se identificar e careça disso. Então eu tenho experimentado vitórias, eu tenho experimentado alegria, sabe? Eu tenho sorrido mais, eu tenho percebido muito mais a vida
na sua plenitude e beleza, contemplar o Senhor na sua maravilha, contemplar minha família com sua maravilha, ainda diante de tantas adversidades, passear e contemplar o belo, sabe? As coisas ao redor, coisa que os maus pensamentos não deixavam, porque eu sempre estava preocupado naquilo que viria em retorno para mim, né? E eu percebi que isso tudo vinha de uma área da minha infância, das rejeições que sofri, das inferioridades, de ser inferior a outros, por mais que meus pais eles se preocuparam em dar o melhor para mim, ainda assim eu me comparava e queria sempre o que o outro tinha. Então isso veio se colocando, se baseando na vida até os dias em que eu comecei a entrar em recuperação. Com certeza isso fez muito mal para minha família, isso fez muito mal para mim, isso fez muito mal para relacionamentos próximos de mim, onde eu tentei controlar os relacionamentos com meus sentimentos até eu reconhecer que eu era impotente perante essas questões. Então tudo isso relacionado a essa lição me trouxe aqui ira, quando eu não reconheci, eu estava irado, grosseiro. Quando eu não reconheci, eu estava dando desculpas e falando mentiras. Eu andava preocupado e ansioso. Eu estava sendo orgulhoso e ignorante muitas vezes. Eu estava tendo fugas muitas vezes. Diante de várias situações eu sempre lançava as fugas, tentativas de fuga, de não enfrentar essa realidade e viver um mundo de fantasia, criando várias outras expectativas sem enfrentar a realidade. Eu vivi o egoísmo, eu vivi a negação, o temor a Deus, para um encontro real com Deus. Isso praticamente foi uma luta constante, chamando de guerra espiritual, mas não era só porque eu não estava ali enfrentando a minha impotência. Eu queria ser a todo custo o que eu pensava ser, só para compensar e não querer enfrentar que eu estava com áreas da minha vida precisando de atenção e saúde emocional, que era a baixa autoestima e o controle e a inferioridade. E então eu parei de me negar, comecei a viver saudável, parei de brincar de ser Deus comigo, parei de querer ser aquele que dá direção, propósito, destino para a minha vida, como o texto rima desse celebrando de minha vida, é que o Senhor é quem tem planos de bem para mim, o Senhor é quem tem planos de bem para você e não de mal. Então os pensamentos dele a nosso respeito são de bem. Eu comecei a admitir a minha impotência diante de várias questões, pensamentos, situações diversos e comecei a reconhecer que minha vida está ingovernável com os meus limites que eu queria colocar, né? Eles estavam ultrapassados e comecei a viver algo muito mais excelente. Então quero uma dica para você nesse vídeo. Comece a cuidar de você de maneira saudável. Comece a enfrentar a você mesmo, não preocupando com quem está ao seu redor, não se preocupando com a sua reputação, mas com o seu caráter. Busque, como Paulo está dizendo aqui, armas poderosas em Deus, que quebra todo argumento, que quebra todo orgulho, que não nos afaste de Deus, mas nos aproxime dele como um Pai. Que nos leve obediente à palavra e aos planos de Deus. Não para viver religião, mas para viver uma vida saudável e plena. A pergunta que eu quero deixar para você aqui: você realmente tem reconhecido as suas áreas ou ainda você continua potente diante delas? Se você já reconhece e não quer ser mais alguém que se enfrenta, que quer ser Deus em sua própria vida, comece então a admitir hoje
que a sua vida está fora de controle e compartilhe na sala de maneira específica. A minha vida, ela está ingovernável? Qual área? Fica aqui essa reflexão para vocês. Será uma partilha dentro dessas questões aberta, mas para que você fale abertamente. Hoje eu tenho desfrutado de saúde emocional, espiritual, familiar, profissional. Hoje eu sou muito feliz, mas porque eu reconheço que eu não posso controlar a minha tendência de fazer as coisas erradas. Então me submeto à vontade de Deus e assim prossigo para o alvo. Que você seja assim também e vamos desfrutar de um tempo celebrante nesses dias. Deus abençoe você, uma boa partilha, obrigado por me ouvir. Era um breve testemunho, uma história de vida, vamos dizer assim. O Senhor abençoe vocês, ouça o louvor que vem na sequência e até a próxima quarta, em nome de Jesus. Deus abençoe vocês.